Muito bem, estamos aqui com o programa Sergipe no ar, nesta sexta-feira, dia 14, aqui no nosso estado, nesse período junino. E com muita satisfação nós recebemos agora André Moura. André Moura, que disputou a eleição o ano passado para o Senado da República, de forma surpreendente não obteve êxito e teve o seu valor reconhecido, enquanto infelizmente muitos aqui não reconheceram o valor de André, em especial ajudando os 75 municípios na captação de recursos, muitas das obras que estão sendo realizadas aí e das ações em todo o estado de Sergipe passaram e ainda passam por André. Ele foi reconhecido pelo governador do Rio de Janeiro, que o convidou e o empossou como secretário de governo, secretário-chefe da representação do Rio de Janeiro em Brasília. André, bom dia. Bom dia, Batata. Tudo bem? Satisfação muito grande. Prazer todo nosso. André, vamos retroceder um pouquinho no tempo. Naquele, para você, fatídico dia da sua derrota, surpreendentemente, até mesmo para os opositores, não vamos entrar no mérito porque perdeu, porque deixou de ganhar, aquela coisa toda. Como é que você, naquelas primeiras noites, você pensava no seu futuro político? Pois é, Batalha, veja, eu preferi não pensar no futuro, eu preferi mergulhar no presente. Perdi a eleição no dia 7 de outubro, no domingo. Na terça-feira pela manhã eu já pegava um avião aqui, ia para Brasília e cuidar da vida, não é? Cuidar do restante do meu mandato, me apresentar ao presidente da República como líder do seu governo para poder fazer as tratativas ainda das matérias que tramitavam no Congresso Nacional, fazer um planejamento e cuidar da liberação dos recursos para os municípios sergipanos, e assim eu fiz. Para você ter uma ideia, que do término da minha eleição, do dia 7 de outubro até o final do meu mandato, nós conseguimos liberar ainda mais, algo em torno de mais ou menos uns 400 milhões de reais para os municípios sergipanos, ali algo em pouco tempo, algo em torno de 3 meses. Então, eu preferi mergulhar no presente, não é? E, logicamente, não é, depois disso, dar um tempo para poder pensar, refletir. E aí iniciamos a fazer um trabalho, né, junto à iniciativa privada, lá em Brasília, fazendo um trabalho de assessoramento, trabalho esse que fizemos até a semana passada. E durante esse período nós recebemos alguns convites, de alguns governos, o governo do Pará, o governo do Amazonas, para poder trabalhar nesses governos, e do governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro. Primeiro convite do governador foi para que nós pudéssemos ir trabalhar lá no Rio de Janeiro, como secretário de governo do Rio de Janeiro. Nós analisamos que ia ficar um pouco distante do nosso espaço, Sergipe, mas depois, né, o governador voltou a ter uma outra reunião comigo, me fez esse convite para que a gente pudesse ficar com o tempo um pouco dividido entre Rio de Janeiro e Brasília. E nós aceitamos esse novo desafio na nossa vida, não é? Que é agora ajudar o Estado do Rio de Janeiro na captação dos recursos. Como nós fizemos, não é, durante esses anos para a Sergipe, trazendo mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais para os municípios sergipanos, agora, não é, como membro, não é, da equipe do governo do Rio de Janeiro, como secretário do Estado, essa nova missão, não é, de trabalhar e viabilizar recursos para o Estado do Rio de Janeiro. Veja a diferença. O ex-governador João Alves dizia sempre o seguinte, que Sergipe sempre teve uma tradição, que depois foi deixado de lado de alguns anos para cá, de que terminado um período eleitoral, um processo eleitoral, todos desciam do palanque e trabalhavam única e exclusivamente objetivando os interesses do Estado de Sergipe. Esse fato não aconteceu agora, porque eu, por exemplo, não sei, se alguém souber aí, eu gostaria até que me dissessem, quem é o chefe do escritório de Sergipe em Brasília, porque eu não sei. Nós já tivemos até nomes expressivos lá em Brasília, que eu não vou citar aqui, em outros governos, mas agora eu não sei. E por que esse homem aqui não foi aproveitado? Ah, bom, porque não foi aliado do governador na eleição passada? E daí? Isso é como a política é como jogador de futebol. Que você vê o atleta hoje está beijando a camisa do Flamengo e amanhã está beijando a do Fluminense. Está beijando a do Confiança, está beijando a do Sergipe depois. Interessa é aquele momento e o que ele vai produzir. E o tempo dirá o que eu estou falando. Hoje o mundo é globalizado, a internet está aí e a todo momento a gente vai acompanhar o que André vai levar para o Rio de Janeiro para a felicidade dos cariocas. Tá, mas independentemente disso, André,
O que muita gente estranhou, e aí todos os méritos para você, eu já havia comentado isso na rádio também, de que você, muita gente dizia, poxa, a ficha de André não caiu ainda. Porque, como você mesmo disse, passadas as primeiras horas, você já estava se mobilizando, movimentando recursos. Virou o ano de 2018 para 2019, você começou e entrega uma pá carregadeira aqui, entrega outra ali. Eu acompanho a sua assessoria de imprensa, o Marcelo, muito eficiente, sempre, por todo momento, citando. Então, isso foi uma ação premeditada sua, como que dizendo assim, eu não posso mergulhar lá no túnel, eu tenho que estar na mídia, tenho que estar em evidência. Você já pensando em 2020 ou em 2022, André, porque você é jovem, foi isso que você fez? Uma ação deliberada e pensada? Não, Batalha, veja, eu diria que foi um compromisso que eu assumi, que eu tinha que honrar o compromisso com aqueles que confiaram em mim. Eu assumi compromisso com os municípios, não é? Nós fizemos um trabalho e liberamos recursos como nunca visto na história, mas nós tínhamos ainda alguns compromissos ainda por honrar. E mesmo terminando o nosso mandato, não estando mais no mandato de deputado federal, mas nós deixamos boas amizades em Brasília. Você vê que muitos dos ministros que lá estão foram da equipe do próprio presidente Temer, que hoje estão ministro. O ministro Canuto, né, do Desenvolvimento Regional, era o secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, o ministro do Transporte era o presidente do DENIT, vários deputados federais estão ministros. Então, a gente aproveitou esse ciclo de amizade, né, para poder honrar esses compromissos e, como você mesmo falou, né, nós tivemos uma agenda intensa no final do nosso mandato e agora, mesmo não estando no mandato, quem acompanha a nossa agenda sabe, pelas redes sociais, que a gente, no final da semana, está praticamente visitando os municípios, entregando maquinários, inaugurando obras, dando ordem de serviço para novas obras. Esta semana foi assim em Itabaianinha, não pude estar presente, Marcelo até foi quem me representou. Hoje seria assim em Maruim, mas foi cancelado por conta de um falecimento lá, mas vai ser na próxima segunda-feira. Nós estamos cumprindo, hoje à noite em Ribeirópolis, a entrega de ônibus, a entrega de maquinários, e esse foi um compromisso que eu assumi, que eu estou cumprindo. Nós não estamos exercendo o mandato, mas conseguimos, Batalha, mesmo não estando no mandato, do dia 31 de janeiro, o último dia do nosso mandato, até o início do mês de junho, nós conseguimos liberar, graças a Deus, muito volume de recursos para o Estado de Sergipe. Liberamos recursos para os conselhos tutelares, estamos liberando agora recursos para 35 anos para o transporte social, liberamos recursos para pavimentação através do Ministério do Desenvolvimento Regional, liberamos mais de 25 milhões através da Codevasf. Somente nesse período que nós não estamos no mandato, pode ter certeza que a gente já trouxe para a Sergipe mais de 60 milhões de reais. Você guarda mágoas, André? Por exemplo, quando você vê, eu vou me deter só em Aracaju, porque nos municípios do interior do estado, a gente nota que a sua falta já é sentida. Eu ouço isso dos contatos que eu tenho com vários prefeitos e uma delas eu vou falar porque ela não guardou segredo e ela me deu entrevista e falou isso. Elaine de Dedé, de Malhador. Eu, quando perguntei, prefeita, Malhador haverá São João? Ela disse, Batalha, nós vamos fazer uma fogueirinha, vamos fazer um arraialzinho, porque esse ano nós não contamos e quanta falta está nos fazendo, não só para Malhador, como para o estado de Sergipe, com o deputado André Moura. Elaine disse isso de público. Então, por tudo que você fez e não houve o reconhecimento, você se sente magoado? Por exemplo, Aracaju. Aracaju que você carreou para cá, milhões e milhões, você pode até dizer o valor exato, e não houve o reconhecimento da prefeitura com relação a esse trabalho que você fez? Quase 320 milhões para Aracaju. Eu dizia agora, na entrevista que eu concedia, de que eu curiosamente observava a campanha publicitária da Prefeitura de Aracaju no aniversário da cidade, agora no aniversário da cidade. E impressionante, sem exceção, todas as obras divulgadas no aniversário da cidade de Aracaju foram todas obras que são obras que estão sendo executadas com recurso do nosso mandato. Se você for na Beira-Mar, aquele asfalto ali todo é recurso do mandato do deputado André Moura. Se você for na creche Tempo Integral que está sendo construída, é recurso do deputado André Moura. Se você for na maternidade, a obra que está sendo executada, recurso do deputado André Moura. Se você for na Euclides Figueiredo, a Avenida Euclides Figueiredo, a obra lá, recurso do deputado André Moura, e assim os sinais inteligentes através do nosso mandato. Mas eu não diria mágoa.
Mesmo porque eu fico muito feliz em saber que nós estamos, não é? Quando eu falo nós, eu falo o meu mandato está transformando para melhor Aracaju. A Prefeitura de Aracaju está executando as obras com recursos que nós viabilizamos. A Canal 3 do Augusto Franco, da mesma forma. Então, é a certeza de que eu fiz a minha parte. Eu cumpri com o meu compromisso e com a minha obrigação com os aracajuanos. Eu não diria mágoa, porque as obras ficam. As obras valem para gerações futuras, valem para o presente e valem para o futuro de Aracaju. Logicamente que a gente, politicamente, né, e todos sabem disso, nós não tivemos o apoio do prefeito Edivaldo Nogueira, mas muito consciente do que eu fiz e sem nenhum tipo de arrependimento. Se tivesse a oportunidade, faria tudo de novo, porque eu sei que estou fazendo por Aracaju. Eu vou chamar um rápido intervalo e já deixo aqui 2 perguntas para André. Qual será o futuro político dele? Como é que ele tratará 2020? Se ele terá participação decisiva, diretamente ou indiretamente, e se o fato dele hoje ser secretário do Rio de Janeiro não criará um determinado obstáculo, porque ele vai ter que bater na porta, por exemplo, do Paulo Guedes lá. Aí, seu ministro, eu quero isso assim, assim, assim para o Rio de Janeiro e quero também para Sergipe. Aí o ministro vai dizer, mas você é pidão, né, rapaz? Você está pedindo para um lado, está pedindo para o Sudeste, está pedindo para o Nordeste também. Vamos a um rápido intervalo. Bom, voltamos aqui à segunda parte da entrevista com o secretário de governo, secretário-chefe da representação do Rio de Janeiro em Brasília, André Moura. André, 2020, você tem concedido algumas entrevistas em emissoras de rádio, você tem falado sobre o PSC, você tem falado sobre outros assuntos, sucessão de Aracaju, você tem um nome que já disse aqui nesse programa, sentado onde você está, que é pré-candidato a prefeito, que é Gilmar Carvalho. Como é que está essa situação? Olha, 2020, Batalha, nosso trabalho é para fortalecer o nosso partido, o PSC. Nós somos hoje o partido que tem o maior número de prefeitos no Estado e temos buscado fortalecer ainda mais. Nós temos uma nova legislação, né? Essa nova legislação impõe que os partidos possam ter, dentro do partido, atingir o coeficiente eleitoral para as eleições proporcionais, para as eleições de vereadores, e isso também nos leva, não é, a ter um planejamento de ter candidaturas próprias no maior número de municípios possível. E esse trabalho nós estamos fazendo. Aracaju, logicamente, digamos que é a cereja do bolo. Em Aracaju nós temos, não é, o nome do deputado estadual Gilmar Carvalho, né, como possível candidato a prefeito, esse é o nosso desejo, que ele seja candidato a prefeito, pelo PSC. Mas, independente disso, estamos trabalhando para fortalecer o PSC no interior do Estado. Estamos trabalhando, trazendo novos nomes, não é, e, acima de tudo, buscando, não é, fortalecer não só as candidaturas de prefeito, mas também as candidaturas proporcionais de vereador. Muito bem. Você, obviamente, não será candidato a prefeito? Não, não, essa possibilidade não existe. Sim, mas em 2022? Em 2022, a tendência é que a gente... Você não pensa em transferir seu título eleitoral para o Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa. Você não vai ceder aos encantos do Rio de Janeiro, não. Como bom sergipano, estaremos aqui em 2020, estaremos em 2022, se Deus quiser, não é, quem sabe, disputando a eleição. O nosso compromisso com o Rio de Janeiro é um compromisso profissional, técnico, como secretário de Estado. Né, e já temos levado, viu, Batalha, diga-se de passagem, boas notícias para o Rio de Janeiro. Conversava com o governador Witzel essa semana e ele muito feliz já com os primeiros resultados positivos, recursos que nós conseguimos liberar agora para uma rodovia, uma rodovia federal que estava paralisada lá, mais de 108 milhões de reais, liberação para a construção de 1.400 casas populares lá no Rio de Janeiro. Essas 2 primeiras boas notícias que já é a nossa secretaria que está levando para o governo do Rio de Janeiro, e pela mercê de Deus será assim, não é, em muitas ações que a gente está desenvolvendo, e aqui, logicamente, não é, mantendo nosso compromisso político com o Sergipe, né, estando durante a semana dividida entre o Rio e Brasília, mas no final de semana aqui em Sergipe fazendo o que eu gosto, que é caminhando, conversando, fazendo política, buscando fortalecer o nosso partido do PSC. Nesse período de junho, então, forrozinho? Um forrozinho que ninguém é de ferro, né? Ferro, pois é. No Rio de Janeiro não tem forró. Não tem forró, mas tem samba. Tem samba e tem Flamengo. Ô, André, você em algum momento chegou a ser sondado para, por exemplo, exercer essa mesma função que você está exercendo no Rio pelo governo daqui? E se fosse sondado, você aceitaria? Olha, eu fui sondado por 2 outros governos, né? Eu recebi esse convite de 3 governos, né? Optei pelo governo do Rio de Janeiro, né? Pela estrutura que o governador Witzel, né, nos proporcionou para desenvolver o nosso trabalho, seja lá no Rio e principalmente em Brasília, mas não recebi nenhum tipo de convite aqui. E olha, Batalha, veja,
Responder se eu aceitaria, eu nem sei, porque é uma pergunta que você me pega até de surpresa. Isso é uma coisa que eu teria que pensar. Lógico que trabalhar para o Sergipe, isso, né, nos engrandece, nos enche de satisfação. Mas eu tenho feito um trabalho para o Sergipe, fiz durante esse período que eu não estou mais exercendo mandato, mesmo sem estar exercendo algum cargo, né? Como eu disse, conseguimos liberar muitos recursos para Sergipe, não sei se eu aceitaria. Mas, de qualquer maneira, era algo para se pensar, não é? Independente das questões políticas, trabalhar para o Sergipe é sempre muito bom. E mesmo hoje estando secretário, né, do governo do Rio de Janeiro, não tenha dúvida, viu, Batalha? Sempre que a gente tem ido aos ministérios, a gente tem sempre levado junto, né, um pleito de Sergipe, buscando ajudar os municípios, buscando destravar alguns recursos, porque o coração na hora H, né, não deixa de bater. Fala mais alto, né? Como profissional, cumprindo a nossa missão pelo Rio de Janeiro, mas o coração batendo mais forte para o Sergipe. André, eu vou fazer a mesma pergunta a você que eu fiz aqui a Eduardo Amorim, que eu fiz a Jackson Barreto a semana retrasada, que eu fiz a Valadares, e faço a você. No caso de Jackson, eu perguntei se ele se arrependia de não ter mantido a aliança com Valadares. No caso de Valadares e Eduardo, eu perguntei se eles não se arrependeram de ter ficado juntos. Tipo assim, Eduardo governador, Valadares vice, você senador, o Vavazão para deputado federal. Isso, pelo que me consta, chegou a ser debatido até a última instância. Verdade. Você se arrepende disso? Não, veja, eu não tenho do que me arrepender, porque eu trabalhei por esse entendimento até o último minuto. Nós fizemos o entendimento em 2016, e no compromisso assumido pelo PSB em 2016 foi retribuir esse apoio em 2018. E nós buscamos, não é, até o último momento, tanto eu como Eduardo Amorim, que esse compromisso fosse mantido, de todas as formas, não é, de que a gente pudesse estar juntos, porque nós tínhamos a consciência que a oposição dividida era muito ruim, tanto é que o resultado, né, foi a derrota de todos nós. Não é? Enfim, eu gostaria que essa aliança de 2016 fosse mantida para 2018. Não foi possível, vira-se uma página, não é? E agora, logicamente, que é trabalhar o futuro, é trabalhar 2020, é trabalhar 2022, não é? E trabalhar com a perspectiva, né, que nós possamos ter a consciência de que quanto mais divididos, não é, a gente mais enfraquecido fica. O Vavazinho disse aqui, que é o Valadares Filho, que se dá bem com você, se relaciona bem com você, e que Prefeitura de Aracaju não saiu ainda dos planos dele. Poderá haver essa composição já para 2020? Deixar também bem claro da minha relação pessoal com o Valadares Filho, que é muito boa e sempre foi. Diga-se de passagem, mesmo no processo das eleições, sempre mantive um bom diálogo com ele, uma boa relação. Passadas as eleições, nós estivemos conversando em Brasília. Gosto muito pessoalmente de Valadares Filho. Em 2020, tudo passa por essa perspectiva, eu falo, tudo passa para nós do PSC, pela possibilidade da candidatura do deputado Gilmar Carvalho. Essa é a nossa prioridade. Logicamente que o deputado Gilmar Carvalho ainda não se posicionou, não é, se realmente será candidato, né, e pelo PSC. Se for, essa é a nossa prioridade. Caso isso não ocorra, não é, nós vamos poder... Aqui ele já se posicionou, então, disse até que vai ser eleito. Então, ótimo, e é isso que nós queremos, não é? E torcemos por isso. Então, essa é a nossa prioridade, não é? Isso, como política, como diz, né, é igual a nuvem, né? Que hora está aqui, Ulisses Guimarães que dizia. Guimarães dizia, né? Hora está aqui, hora está ali. Isso pode mudar, espero que não. Isso mudando, a gente pode dialogar com outras candidaturas, mas no momento nós temos, né, um caminho, e esse caminho é Gilmar Carvalho. Eu finalizo com as duas últimas perguntas que eu fiz para Jackson Barreto. Eu perguntei aqui a Jackson, eu gosto muito de mexer com ele. Eu disse, Jackson, você voltaria a repetir aquela frase que ficou famosa? Se eu for candidato, você não vote mais nunca em mim. Ele fez, mas nunca digo isso, que eu ainda tenho muita saúde, nunca fiz plástica, malho 3 vezes por semana, disse aqui. Então não descartou possibilidade ainda, e Jackson assumindo a presidência da Executiva Municipal do MDB aqui em Aracaju, eu acho que por detrás desse angu tem caroço aí, viu? Quem sabe se não vamos ter aí um repeteco lá atrás, quando ele foi candidato a vereador e elegeu 8 ou 9 atrás de si. Então, eu perguntei se ele se arrependia de ter sido, por exemplo, candidato a deputado federal, ele disse que não. E você? Se arrepende de não ter sido candidato a deputado federal? Não, de hipótese nenhuma. Eu fiz naquele momento, eu fiz a escolha
com a minha consciência, a escolha correta, principalmente para o Sergipe, Batalha. Eu tinha consciência que estar no Senado era um espaço maior que eu poderia produzir ainda mais para o Sergipe. Chegar ao Senado, eu não chegaria como um qualquer, um desconhecido que precisaria ali de 2, 3, 4 anos para aprender. Ser senador do discurso é muito bom. Eu quero ver o resultado. Não é? Você chegar no Senado e discutir, e subir na tribuna e discursar, isso é muito fácil. Eu preparo um discurso, entrego, você faz, qualquer um faz. Eu quero saber ter articulação e trazer resultado para o Estado. O Estado de Sergipe não precisa de discurso. O Estado de Sergipe não precisa somente de bom tribuno. Precisa, logicamente, de posicionamento firme, coerente, não é, com os seus compromissos, mas precisa principalmente de resultado. Sergipe vive talvez o pior momento da sua história. E se nós não tivermos parlamentares em Brasília para ser esse elo de ligação, essa ponte entre Sergipe e o governo federal na captação de recursos, a coisa fica muito ruim. Eu posso dizer, porque quem disse isso foi a grande maioria dos prefeitos de Sergipe. O nosso mandato como deputado federal salvou Sergipe esses últimos anos, não é? E eu espero e torço, sinceramente, que esses novos parlamentares que estão lá, eles possam, né, também viabilizar recursos, trazer para o nosso estado, para que Sergipe continue sendo esse canteiro de obras que se transformou no nosso mandato. Então, quando eu optei ser candidato a senador, é porque eu conhecia já a casa, porque como líder do governo do Congresso, eu estava ali semanalmente, conhecia o trâmite, conhecia as pessoas, sabia que não chegaria lá como um qualquer e nem precisaria passar ali 1, 2, 3 anos só discursando, sem trazer nada de concreto para Sergipe, não é? E eu sei que eu já chegaria lá produzindo, logicamente com posicionamentos firmes na tribuna, mas principalmente trazendo recursos para o Estado de Sergipe. Então não me arrependi absolutamente nada, fui de forma muito consciente, perdi a eleição, respeito a vontade do povo de Sergipe, não é? Mas lhe digo sinceramente, hoje não tenho nenhum tipo de arrependimento de não ter sido candidato a deputado federal. André, satisfação muito grande pelo aqui. Nosso, Batalha. Boa sorte lá no Rio de Janeiro, tá? Eu sei que lá no Rio de Janeiro você será sempre uma porta aberta para os sergipanos que chegarem lá, não é verdade? Com certeza, não tenho nem dúvida disso. Muito bem, um abraço, um bom dia, um bom final de semana.